Programa Incentivo Brasil, com Alexis Devou. Bem, pessoal, eu estou aqui com Roland Villar, amigo de 23 anos de Brasil. Essa é uma amizade extensa, 23 anos, que se fortaleceu e estou muito feliz de estar com você aqui. Roland, nós vamos falar, nós estamos na sua casa, muito obrigado por nos receber e nós vamos falar um pouquinho da sua intimidade, da sua vida, uma entrevista diferenciada. Conta para nós. Nasci de Saint-Étienne, na França. Oui, bom, é um prazer te receber, Alexis. É verdade que 23 anos, de um lado é muito, mas do outro lado parece que foi ontem também. Hein? Mas eu nasci em Saint-Étienne. Saint-Étienne é uma cidade espetacular. Uma cidade muito conhecida pela equipe, pelo time de Saint-Étienne, onde Michel Platini jogou. Hein? Donc, então, não é qualquer cidade. Mas infelizmente depois não foi tão bom que na década de 70. E então nasci em 1961 em Saint-Étienne, fiquei quase 14 anos antes de me mudar, de acompanhar meus pais, que se mudaram para Beauvais, que é uma cidade perto de Paris. Mas vamos falar primeiro desse 0 aos 14 principalmente, 12, 13, 14. A sua experiência numa pequena aldeia onde você estava fazendo os trabalhos de campo, não é isso? É isso, acho que tinha uma relação muito perto talvez da natureza, de fazenda também, porque há 12 anos passei um mês dentro de uma fazenda, mas uma fazenda que tem nada a ver com a fazenda aqui no Brasil. Hein? À la ferme. À la ferme, a fazenda lá, quando você tinha talvez 15 vacas, já estava a fazenda mais importante da região. Isso. Exatamente. Então, passei um mês, quando tinha 12 anos, passei um mês para me cuidar, para aprender um pouco o garçom de ferme. Pessoas que estão na fazenda para fazer a limpeza, para fazer... Para tirar o leite das vacas, alimentar os porcos... Tudo. Acho que foi para mim sensacional de me aproximar justamente dessa natureza e adorei, talvez foi isso que foi a vocação também, minha primeira vocação pela gastronomia. Mas lá era soupe le soir, a sopa à noite. Certo que são pessoas que estão respeitando uma certa tradição. Vamos se acordar às 5 horas da manhã, trabalhar, a volta de 9 já temos quase a primeira refeição. A primeira refeição foi o café da manhã às 5, depois uma refeição com um pouco de tocinho, linguiça, queijos, pães, coisa que realmente vai te dar energia para o restante do dia. E a meio-dia é o almoço, a 16 também tem um tipo de lanche, e tem à noite a sopa de legumes. Cada noite tem a sopa de legumes. E depois você está feliz de voltar para dormir, porque você está... E volta a dormir bem cedo. Oi, geralmente às 21 horas já estava dormindo. Quase que um monge. É verdade, e são pessoas que estão trabalhando 7 dias sobre 7 dias. Não tem férias, não tem dia de folga, não existe. Então são pessoas que estão muito corajosas. Eu passei um mês, eu descobri um pouco esta vida rígida que eles têm, mas foi excelente para mim. Formador. Depois aí você descobre um ambiente de uma boulangerie. Sim, acho que no vilarejo onde você conhece também, que você conhece, talvez encontramos muito mais que 23 anos atrás. E então tinha uma boulangerie maravilhosa, que tinha uma reputação de fazer o melhor pão
pão de centeio da região. E então tinha mais ou menos 13 anos. Eu passei uma semana, 15 dias lá para o prazer não de trabalhar, porque estava tão jovem, estava para acompanhar, para ajudar um pouco, para talvez ganhar o croissant da noite às 7 horas de manhã. Isso que é um salário, hein? Para mim, já ver tudo o que podia sair do forno sem poder comer, estava difícil. Mas aquele cheiro é envolvente, é inesquecível. Oui, e puis acho que a boulangerie uma coisa que vai viver, que vai crescer, então foi muito interessado para mim também, talvez ajudou a esta vocação de ser cozinheiro depois. E sempre acordando cedo, hein? 5 horas da manhã, até mais cedo, hein? Oui, 2 horas de manhã. 2 horas de manhã, acho que para isso não conseguia fazer mais que 15 dias, porque meus pais, depois, quando perceberam que eu estava acordado a 2 para sair, para não trabalhar, mas para participar, depois me chamaram para proibir, eu tinha 12 anos, para proibir de me acordar tão cedo, devia dormir, devia aproveitar das férias, e que eu fiz depois. Mas o Roland é de uma família de 7. E como toda grande família, 7 filhos, os almoços, os jantar, com 20, 25, 30 pessoas, e ele vai contar sobre isso, que já foi uma experiência para ele, porque todos participavam, todos preparavam os grandes banquetes, não é isso? Tinha banquete, almoço e jantar, porque tinha uma casa de meus avós que tinha na cidade de Aurec-sur-Loire, um pequeno vilarejo de Aurec-sur-Loire. Eu lembro bem porque eu estudei naquele colégio para quem não era muito bom na escola. Exatamente. E então, durante as férias, encontramos com meus primos. E também tinha 6 filhos. Então, meus tios tinham 7 filhos, e nós 7 fazia 13, mas os parentes, mas os avós faziam 20 pessoas todo dia, almoço e jantar. Então, cada um tinha seu papel para participar, que podia ser a cozinhar, a preparar os ingredientes, os insumos para cozinhar, como talvez para limpar, fazer a limpeza de louças, talheres. Não tinha máquina para lavar louça. Não tinha máquina, tinha que fazer tudo à mão, não tinha robôs nas cozinhas, Magimix não existia. Nada, Thermomix, Magimix, não tinha nada. Então precisava de fazer tudo na mão. E então também gostei também desta animação na cozinha. Animação que todo mundo podia participar. Também foi uma motivação a mais para um dia ser cozinheiro. Então, partiu a partir daí dessas 3 experiências, vamos dizer, la ferme, le fournil du boulanger e os grandes almoços, hein? Você parte então para os estudos na culinária. Sim, a partir de 16 comecei a estudar a gastronomia. Acho que para mim foi realmente desejo e meus pais perceberam. Então, a primeira coisa foi de comprar o uniforme, as roupas de cozinheiro. Mas você se destacou em relação ao resto da família, porque todos estavam com música no DNA. Exatamente. Acho que tinha uma obrigação na família de escolher instrumento para tocar depois. E então, sobre 6 irmãos, tem 3 que são professores de música. Então, saí um pouco deste caminho. Não totalmente, porque um chefe é um grande chefe de orquestra. E os instrumentos são diferentes. Temos piano na cozinha. Nós falamos o fogão se chama piano. Então, foi um pouco maneira também de não ficar muito longe desta música. E então, me lembrou uma coisa, quando meus pais, minha mãe comprou a calça, a doma de cozinheiro, fiquei
emocionado de colocar, tinha sapato de couro preto, parecia uniforme, parecia fazer tudo. E bem, realmente, antes mesmo de começar, achei que já estava um chefe de cozinha. Bom, não sabia. Era a fantasia. Não sabia fazer nada, mas fiquei orgulhoso. Orgulhoso mesmo de colocar este doma de chefe que estava bonitinho, tudo branco. E então, o primeiro dia de trabalho, me lembro uma coisa muito interessante. O primeiro dia de trabalho, eu fui, só que, bom, como eu cheguei na cozinha, não conhecia nada. Então, imaginei que, não sei, vou já começar a fazer torta, vou fazer, não sei, um molho, tudo isso. E o chefe me recebeu e me falou, então, é você lá, o novo apprenti? Falei, sim, senhor. Não é senhor, é chefe aqui. Bom, sim, chefe. Oui, chefe. Oui, chefe. Então, de bom, então você vai, lá tem uma, não sei, tinha 50 quilos de batata, e diz, bom, você vai descascar as batatas. Pô, então, eu não sabia como fazer, e depois que eu comecei a descascar as batatas, não foi tão rápido que ele podia imaginar, então recebi já a minha primeira bronca, como cozinheiro. Mas talvez espesso demais, hein? Ele estava controlando tudo. Ele estava pesando as sobras de batata com a batata, e então eu realmente equilibrar. E para dizer que, bom, fiz nada especial. Acho que depois passei o tempo a lavar a cozinha, não sei, lavar as panelas, talvez. Não fiz nada. Só que quando cheguei na minha casa, tinha todos os meus irmãos, estavam me esperando com as panelas no fogão. Então, falando, tiens, Roland, alors, então, está tudo pronto, o que você vai fazer com o molho? E tinha vergonha de falar que passei 4 horas a fazer 50 quilos de batata. Já achavam que já sabia tudo de culinária, mas não sabia absolutamente nada ainda. Então, falei, não, espera um pouco, porque o primeiro dia foi a visita. Comecei a fazer os molhos, que não estava verdade, hein? Comecei a fazer, mas talvez é melhor para você também de esperar um pouco, porque seja que vou conseguir fazer uma receita perfeita. Mas verdade que tudo estava pronto na casa para já fazer cozinhar. A aprendizagem é muito demorada. A vocação foi cedo, 12, 13 anos para o Roland, mas o aprendizado para chegar ao... Inclusive a sua primeira experiência no restaurante, que foi de panqueca, de ficelle picada, foi um aprendizado onde tinha que fazer 20 panquecas em menos de 1 hora, mas nada de grande gastronomia. Oui, mais enfin, bon, a grande gastronomia vai começar para já as técnicas. Acho que qualquer restaurante você precisa aprender as técnicas culinárias. Então, o que você vai fazer de diferentes níveis de gastronomia, de qualquer maneira você precisa aprender a cozinhar. E depois, em função do restaurante, que vai ser mais sofisticado ou não. Conta sobre o seu primeiro restaurante, então, a sua primeira experiência, ela foi em que cidade e como foi seu primeiro aprendizado? A primeira experiência para mim foi 2 anos que passei na cidade de Beauvais. Beauvais está mais ou menos a 80 km de Paris e na cidade de Beauvais foi considerado como o melhor restaurante. Mas não tinha restaurante estrelado no Guia Michelin. Mas já estava um bom restaurante, fizemos bastante casamentos, eventos, corporates também. E tinha um restaurante que tinha uma boa reputação. Então tinha 2 chefes de cozinha, que acho que para mim foi excelente. Acho que essa aprendizagem, maneira de aprender, mas não só não só aprender as técnicas culinárias, e aprender também uma educação profissional. Acho que respeitar o trabalho do outro, respeitar os produtos que podemos receber, saber selecionar, saber participar a um clima de trabalho.
positivo. Acho que tudo isso foi importante. Acho que, com certeza, recebi broncas como qualquer chefe que vai começar, qualquer cozinheiro que vai começar, mas faz parte da vida. Mas, para mim, o que vou me lembrar mais, não, tudo bem, de tudo que pude aprender na técnica culinária, mas mais sobre esta educação profissional. Para mim, estava saindo da família, tinha 16 anos, e então precisava de descobrir este mundo profissional, que é um mundo que pode ser algumas vezes difícil, cruel, mas que Formador. me ajudou a me formar e a crescer. Formador. Bom, então, aí o Roland pega a bicicleta e vai fazer o Tour de France, é isso? Meio Tour de France? Meio Tour de France, hein? Pega a bicicleta, o irmão na frente com uma mobilete, motorizado, mas você não, hein? Você pedalando para voltar para o Rex-sur-Loire, é isso? Exatamente, acho que estava para o prazer de escolher uma certa liberdade. Eu falei com meus pais que queria fazer sair durante as férias, com certeza, antes de começar a cozinhar. Tinha 13 anos e falei que gostaria muito fazer o teu Tour de France. Não pedalar, porque realmente não estava esportivo neste momento. E então quis um desafio para mim de fazer 500 quilômetros de bicicleta para ir de um ponto a outro. E então fui acompanhado com meu irmão, que tinha um ano a mais, que podia ele dirigir uma motocicleta. E eu estava atrás para... E o irmão emprestou em algum momento a motocicleta? Nunca. Então, vou dizer, o primeiro dia fizemos talvez 80 km, estava cansado, mas depois foi sensacional, porque depois podia fazer 120, 150 km. Então deixou aí, foi para o Rex-sur-Loire, cancelou a cidade onde eu estava de Beauvais para escolher Paris. Sim, acho que para mim foi uma indicação de maître d'apprentissage, o chefe que tinha durante 2 anos quando comecei a trabalhar. Ele me aconselhou, depois que saí, me falou: bom, Roland, você sabe que você sabe nada. Falei: pô, como eu sei nada? Você passei 2 anos com você, por que você me falou que não sei nada? É porque a gastronomia é muito mais do que você fez durante 2 anos. Então, falei: que fazer? Então, você vai, uma recomendação, você vai em Paris, escolher um restaurante estrelado, no Guia Michelin, e entrar como cozinheiro. E você vai perceber que você tem tudo a aprender. Aí foi para Paris, chegou na Cidade de Luz, sim, e qual foi o primeiro restaurante? O primeiro restaurante foi sobre Champs-Élysées, donc a avenida mais conhecida do mundo. Então tinha este prazer, porque depois de estar no Champs-Élysées, acho que a cozinha estava no subsolo. Donc o subsolo de qualquer lugar de Paris é igual. Hein? Donc então, só o prazer para mim é chegar e ter um restaurante no Champs-Élysées, que está quase perto de Arc de Triomphe, um restaurante que chama La Maison du Danemark, onde tinha um restaurante, onde tem até agora um restaurante estrelado no Guia Michelin. E então foi mais uma aprendizagem. Mas vou dizer, na profissão de cozinheiro, não vamos parar a aprender, não vamos parar a descobrir. Donc, então, é uma aprendizagem na vida inteira. Quais foram os grandes endereços em Paris pelo qual você passou ao longo de quantos anos? Passei quase 8 anos em Paris. Acho que o restaurante mais conhecido hoje é o Pré-Catelan de Paris. O Pré-Catelan, e vamos falar do Pré-Catelan do Rio. Então, consequentemente, é uma consequência do Pré-Catelan de Paris. O Pré-Catelan de Paris era do Le Nôtre. Voilà, está da empresa Le Nôtre que abriu também em 79, quando o Claude Troisgros chegou no Brasil com Dominique Guérin, porque são 2 chefes que chegaram juntos no mesmo avião, acho que foi 79, para abrir o restaurante Le Pré-Catelan do Rio de Janeiro, do Rio Palace, Hotel Rio Palace. Não tinha Sofitel na época. Rio Palace. Donc, era uma rede, Le Pré-Catelan? Não, tem 2. 2, um Rio e um Paris. Exatamente, temos só 2. Agora temos Paris, porque o Pré-Catelan fechou. Donc, então, foi realmente, quando eu trabalhei no Pré-Catelan, já estava um sonho de vir
no Precathlon de Rio. Donc foi 86, quando eu trabalhei, 84. 84, sabia já que tinha um Precathlon, restaurant Precathlon, no Rio de Janeiro. E quando, depois de 3 anos que trabalhei no Precathlon de Paris, conversei com Gaston Lenôtre, que é o dono da empresa Lenôtre, em Paris. Conversei com ele e falei, sei que você tem um restaurante no Rio de Janeiro, será que talvez posso me candidatar para ser chefe ou sous-chefe? Você tinha uma vontade de sair da França? Eu quis sair da França em 86 e então ele me aconselhou, porque tinha uma inflação muito importante, ele começou também a sair deste negócio e então me colocou dentro do grupo Accor. A rede Accor, onde tem todos os hotéis, diferentes marcas de hotéis, vai de Sofitel, Fairmont, agora, Fairmont, Sofitel, Novotel, Mercury, tudo isso. E conseguia sair junto com este grupo na África. E aí foi sua experiência na África que começou através do grupo Accor. Para qual cidade? Abidjan, Costa de Marfim, Abidjan, passei 5 anos lá. Depois voltei em Bordeaux, na cidade de Bordeaux, na França, que conhecia também, porque é interessante, na profissão você pode trabalhar no lugar que você pode escolher. Sempre você vai achar uma vaga disponível. E então voltei 2 anos em Bordeaux, como chefe executivo do Sofitel Bordeaux. E depois de 2 anos, acho que para mim, gostei mais de trabalhar fora da França. E então, tinha uma vaga no Sofitel de Abidjan. Então, voltei no Sofitel na cidade de Abidjan, mas como chefe executivo do Sofitel, fiquei 4 anos no Sofitel. E o gerente geral deste hotel foi convidado a abrir o Sofitel Rio Palace. O Naufal, hein? Na Naufal, que foi convidado para abrir, e então ele me convidou a acompanhar ele para justamente ser o chefe executivo do Sofitel Rio Palace, do Sofitel Copacabana. E depois o Nagy Naufal foi gerente geral da marca Sofitel Mercado do Sul. E também me convidou a me cuidar também de todo o Sofitel sobre a imagem da gastronomia, porque tinha a chefe dentro de cada Sofitel maravilhosa, e então participei, então é o desenvolvimento da marca Sofitel no setor da gastronomia na América do Sul. E aí vai começar a saga do Precathlon Rio de Janeiro, que eu já vou contar daqui a pouquinho. Bem, estamos de volta. Espero que vocês estão gostando da nossa entrevista com o chefe Roland Villard, aqui no Rio de Janeiro, Copacabana. Estamos na casa do chefe, na intimidade do chefe. E vamos estar falando agora da fase Brasil, Rio de Janeiro, Le Precathlon. Le Precathlon que ficou marcado na memória dos carioca. Conta dessa história do Precathlon no Rio de Janeiro. Então já foi uma surpresa quando eu cheguei aqui, porque eu não sabia que eu ia encontrar o Precathlon. Quando eu cheguei aqui no Brasil, me falaram, você vai ser o chefe do Sofitel. Mas não sabia o que eu ia encontrar dentro. Então foi uma surpresa. Na hora que eu cheguei, ver que tinha um restaurante, Le Precathlon. E Le Precathlon, para mim, simboliza muitas coisas. E também foi um grande desafio, porque quem abriu o Precathlon foi Claude Troisgros, foi Dominique Guérin. Então, devia fazer o melhor possível. Esse foi um desafio para voltar, porque estava fechado. Quando eu cheguei, tinha 7 anos que estava fechado. Mas para voltar a ter um endereço gastronômico da cidade. Mas já era o grupo Accor, hein? Do tempo agora do Claude, era do Rio Palace, é isso? O Claude chegou com o Rio Palace. Accor recuperou este hotel 96, dezembro de 96, e cheguei abril 97. E o Precathlon estava fechado, tinha 7 anos que estava fechado. Eu acho que o que mais me marcou
indo para o teu restaurante, aliás, onde eu conheci o Roland há 23 anos atrás, foi essa questão do menu. Porque não era algo brasileiro. Não, na época quando eu cheguei, não conhecia nada da cultura brasileira sobre a maneira de se alimentar, qual é a percepção que ele tinha da gastronomia francesa. E então conversei com todos os chefes que podíamos encontrar na época, no 97, para saber exatamente. E a maioria deles falaram, Roland, aqui a tradição é comer prato principal, entrada, prato principal ou prato principal sobremesa, mas não, você a fazer um menu não sabe, não conhece este sistema de menu. Então falei, bom, tudo bem, então vou fazer um cardápio onde as pessoas podem escolher qualquer coisa, mas vou fazer a questão de fazer um menu, porque para mim estava interessante também de trocar, de mostrar criatividade, mas não criatividade, talvez a diversificação que podemos fazer em gastronomia, junto com produtos que podemos encontrar aqui no Brasil, e essa diversificação precisava de trocar cada semana. Donc, então tinha um cardápio fixo, e tinha um menu que troquei cada semana com 3 entradas, 3 pratos principais, 3 sobremesas, para dar opção às pessoas a escolher dentro deste menu fixo, com preço fixo, e fiz questão também de vender. E isso que me marcou, aliás, quando você chegava em cada mesa do restaurante e você apresentava o menu, quando na realidade eram os maîtres d'hôtel que faziam isso. Até então você foi o primeiro a estar à frente das mesas, apresentando as opções de entrada, de prato principal, de sobremesa. Conta sobre isso. As pessoas já tinham medo que vai ser muito, porque não sei se você lembrou, quando o pessoal podia escolher um prato principal, estava cheio, estava um prato principal que fazia já a refeição inteira. Sim, o prato sempre foi generoso, as porções no Brasil sempre são generosas. Exatamente. Então, quando eu falei, não, vou fazer a entrada, prato principal e sobremesa, a maioria dos clientes, não, vai ser muito, não vou conseguir comer. Sim, porque ao lado de fazer um prato que vai fazer 500 gramas, vou fazer um menu, entrada, prato principal e sobremesa, que vai fazer talvez 600 gramas. Então, vocês vão provar tudo sem nenhum problema. Então, foi também de convencer as pessoas a escolher o menu. E para convencer, precisava de estar sempre no salão. Então, cada vez que tinha um cliente que estava chegando, me chamaram na cozinha para apresentar o menu e depois voltei na cozinha para trabalhar. Então, fazia isso e daí volta entre a cozinha e o salão. Basicamente você fazia seu cross entre a cozinha e as mesas, você não precisava caminhar na orla, porque você já fazia isso entre as mesas e a cozinha. Oi, quase estava bem movimentado, porque quando abríamos, todo mundo tinha uma perspectiva também do que vai acontecer no Decathlon, que acabou de reabrir, então estava lotado todo dia, estava realmente um período bem interessante. E esta novidade também de conversar com o chefe para saber o que podia escolher, o chefe vai descrever o menu completo, então foi uma novidade, as pessoas gostaram muito. E para mim foi uma maneira também de conhecer muito os meus clientes. Muitas pessoas, essa opção, essa maneira de você vender o que você tá planejando, inclusive você foi buscar a Amazônia como que te ilustrou muitos pratos para teus menus, Sim, em 2005 eu fiz uma viagem na Amazônia e então foi uma descoberta total para mim, porque cada vez que visitei uma cidade, com certeza visitei o mercado municipal. E lá descobri bastante produtos que nunca encontrei no Rio de Janeiro. Nunca encontrei. Falei, pô, que pena que o Brasil tem uma diversidade tão grande de produtos que infelizmente não está chegando até Rio de Janeiro. Então, achei que estava importante para mim um dever também para a gastronomia e para meus clientes de mostrar a diversidade, os produtos que podemos encontrar no Brasil. E então, em 2005, quando eu voltei, falei, não, quando eu vou começar a ver que todos os produtos podiam chegar de maneira certa no Rio de Janeiro,
vou lançar o menu do Viagem na Amazônia. Que foi um grande sucesso no Rio de Janeiro na época. Foi 10 serviços, de entrada até sobremesa, 10 serviços com mais de 25 produtos típicos da Amazônia. Então foi sensacional e tinha sempre esse cardápio fixo, tinha sempre o menu da semana e a mais tinha o menu da Amazônia. E tinha também a cozinha do chefe, a mesa do chefe, com mais de 40 pratos para degustar. 40. Oui, o desafio estava de ultrapassar o recorde. Então, quando eu comecei, para mostrar também que muitas vezes tinha este preconceito que a gastronomia francesa tem nada a comer. Você lembrou disso? Então, falei, não, vou... Sim, porque a gente vê os pratos brasileiros, como eu falei, muito generoso, e a nouvelle cuisine, ou a cozinha francesa, com quase nada para comer, para o brasileiro já era uma coisa intrigante. Oui, exatamente. Então, eu achei que estava importante de lançar outro desafio e de abrir esta mesa do chefe que estava na minha cozinha, no centro da cozinha, onde, ao lado disso, podíamos assistir ao balé do jantar, da animação que podia acontecer na cozinha. E me lembro que, na época, quando participei à reforma da cozinha, eu pedi justamente escritório com vitragem que podíamos ver. E falei com o meu gerente, falei que queria doble vitragem e ar-condicionado. E quando fiz essa solicitação, ele me falou, não, mas está louco. Você é cozinheiro, porque... Não, porque vou convidar os clientes, vou convidar jornalistas, e vou vender. E quando eu falei vou vender, eu disse, o que você quer? Vai vender muito bem. E 40 pratos na sequência foi um recorde. Alors, depois, o objetivo é colocar um menu fixo e independamente do número de pratos servidos. Então, o recorde foi 44. Mas até saiu este desafio, saiu na Globo. Porque cada vez que o recorde podia ultrapassar, saiu notícia no Globo para dizer, no Precathlon já aconteceu, chegou a 38, chegou a 40, chegou a 44, mas 44 foi o máximo que nós chegamos durante mais ou menos 4 horas de serviço. Demorou para fazer 44 receitas, mas a única coisa que fiz por trilogia, é que se talvez eu podia escolher o foie gras, tinha 3 receitas diferentes com foie gras, 3 receitas diferentes com escargot, 3 receitas diferentes com crustáceos. Então cada vez para mim foi justamente de mostrar esta diversidade da gastronomia. E quando falamos do menu de Amazônia, foi também demonstrar esta relação que tem um chefe com o terroir e a cultura local. Para isso que foi feito o menu da Amazônia, depois foi feito o menu arroz-feijão. Você lembrou do menu arroz-feijão, lá de serviços também, e finalizei para o menu Ville-Gagnon. Ville-Gagnon, que foi o primeiro francês que chegou aqui no Brasil, e então coloquei os produtos nativos do Brasil. Aí o Roland ganhou estrela no Guia Michelin e eu quero saber, o Roland ganhou também o Guinness Book com 44 pratos? O Guinness Book, oui, acho que, não sei, eu posso imaginar que já pessoas ultrapassaram, mas para falar do estrela, o Precathlon, o ano que chegou o Guia Michelin, o Precathlon estava dentro este guia como restaurante estrelado no Guia Michelin. Roland, na intimidade do chefe, qual é o seu prato preferido? Gastronomia internacional primeiro. Acho que, como qualquer chefe, não tem um prato preferido, porque tem período onde você pode preferir um prato, e depois você vai se cansar. Quando eu comecei a trabalhar, é a primeira vez que descobri o foie gras, não conhecia o foie gras. Imagina a trufa também, o trufa não sabia que tinha... Sim, sabia, ouvi falar, mas nunca comi a trufa antes de começar a trabalhar. Então, coisa começou, talvez... E um prato brasileiro? Alors, só para terminar sobre o prato internacional, para mim foi
para a década, mas gosto de tudo. Acho que é importante para um chefe que tem um paladar e que tem essa curiosidade de sempre descobrir novos temperos, novos produtos, novos tipos de gastronomia também. Como prato brasileiro, acho que uma coisa que até agora, lá não parei de gostar, até agora é a feijoada. Acho que também a feijoada do Sofitel foi a melhor feijoada do Rio de Janeiro. É verdade, né? Principalmente na época do carnaval, que ela tinha um tempero muito especial com as lindas mulatas que vinham, bateria de escola de samba. Mas a melhor feijoada do Rio de Janeiro, por quê? Porque não eu que fazia a feijoada, tinha um especialista. Sim, havia a feijoada todos os sábados do ano, eu me lembro perfeitamente, mas como eu falei há pouco, a feijoada muito especial era a feijoada de carnaval. Aliás, falando de carnaval, Roland, você teve experiência no Camarote Mais Brasil à frente do catering, dos seletos clientes do Camarote Mais Brasil. Conta essa história e como foi essa experiência. Do camarote do Camarote Mais Brasil no setor 5, no Carnaval, onde você trabalhou para os clientes do camarote. Então, é você que me convidou. Acho que o que é interessante é que Alexis é francês com certeza, mas ele tem uma preocupação para o bem-estar do chefe. Acho que foi o primeiro camarote, isso posso falar, que tinha uma janela, acho que parecia uma vitrina. Sim, cozinha gourmet. Cozinha gourmet, mas foi interessante porque ele quis valorizar também não só o chefe, mas a equipe da cozinha. Acho que para mim não somos nada sem todos os cozinheiros que podem trabalhar conosco. Então é importante de valorizar. E é importante também que a Alexis acompanhou nossa exigência sobre equipamento da cozinha. Porque também não podemos trabalhar dentro de uma cozinha sem ter condições agradáveis para justamente fazer os preparos. Então, para mim foi sensacional, foi também uma adaptação, porque você trabalha a noite inteira, você vai, cada intervalo, você vai tentar de fazer uma novidade, uma degustação específica. E também, ao lado de meus clientes, tinha as mulatas dançando em frente da cozinha. Foi bem animado, adorei. Vamos repetir, Roland. Roland, um prato que você não comeria? Não comeria, não sei. Acho que, sabe uma coisa, quando eu cheguei aqui, a mesma coisa que o prato que gostou, que a pergunta que você fez sobre o prato que podia gostar mais. Mas quando eu cheguei aqui, tem um sabor que não gostei muito e que depois adorei. Foi o cupuaçu. O cupuaçu, a primeira vez que comi o cupuaçu, não gostei, não sei, não estava acostumado deste sabor. E realmente não gostei. E cada vez que comecei a descobrir, talvez acompanhado com chocolate, com geleia, adorei. Até o suco de cupuaçu, adorei o cupuaçu. O sorvete de cupuaçu, enfin, tudo receita que podemos fazer com cupuaçu é muito interessante. Então, para dizer que algumas coisas que você talvez não pode gostar a primeira vez que você vai provar, e depois realmente mudar de ideia e também, em função do que vai fazer, gostar. Outra coisa uma coisa até agora que não consigo a me acostumar é o fruto de caju. Tem o caju, que nós conhecemos, a castanha do caju, mas o fruto de caju, ça nunca de cortar como a comissão, um produto que não gosto. Muito bem, agora chegou a hora muito especial. Vamos partir para a cozinha aqui na casa do chefe. O chefe vai preparar para nós todos aqui ficelle picarde, uma especialidade da região dele. E por que você escolheu essa receita? Nós estamos na Chandeleur. E a ficelle picarde foi talvez a primeira receita que eu fiz como profissional. Que é justamente aproveitar que a Chandeleur, o dia das crepes e de Bunho, não quis fazer uma crepe, como ça se chama, crepe à l'orange, com laranja, crepe Suzette. Bom, já todo mundo sabe o que é crepe Suzette, com laranja, com um pouco de Grand Marnier ao final. Não quis fazer uma crepe doce. Quis fazer justamente salgado para mudar um pouco essa tradição.
uma tradição e vamos voltar no passado. Certamente vai mexer com o seu coração, sua primeira receita. Então, vem com a gente, vamos para a cozinha do chefe, vamos entender o que um chefe faz em casa, tá? Não, quando está longe do seu business. Vem com a gente.